Estou super feliz de falar com vocês, porque eu já passei por aí também já faz mais de 10 anos. Bom, pensando, já faz quase 20 anos que eu passei pela USP. E eu acho que eu passei por tempos mais fáceis. Eu tenho a impressão de que vocês estão enfrentando agora uma onda anti-ciência muito superior à que eu enfrentei. E, e imagino que, pelo menos em relação a isso, a fazer com que as pessoas acreditem na ciência, isso está num patamar bem pior. No Manual do Mundo, bom, se vocês fazem química e vocês estão agora na universidade, imagino que vocês tenham visto em algum momento o Manual do Mundo. Eu não vou apresentar muito, mas a gente faz experiências de ciência, a gente mostra como as coisas funcionam e a gente tem uma preocupação muito grande em mostrar coisas que façam sentido cientificamente falando. Então, uma coisa que vocês nunca vão encontrar no Manual do Mundo é a gente elucubrando se alguma teoria da conspiração ela realmente pode ser verdade ou não. Ela sempre vai ser descartada no primeiro segundo de vídeo. A gente sempre vai tentar desfazer esses mitos que ficam atrapalhando a gente a conseguir ensinar, a conseguir passar a ciência para frente. Durante todo esse período que a gente publicou no Manual do Mundo, tem algumas coisas que eu tenho percebido que vem crescendo, algumas crendices que estão piorando cada vez mais. Por exemplo, vira e mexe eu falo de astronomia, e aí eu falo de quando o homem pisou na Lua, dos planos do homem de chegar em Marte, e a quantidade de pessoas que não acreditam que o homem pisou na Lua, ela vai aumentando a cada vídeo. Isso vai ficando cada vez mais frequente porque parece que existe um orgulho ali da pessoa em não acreditar nisso. Ela é antissistêmica, então ela fala, não, todo mundo está querendo me enganar, e não, isso tudo é uma mentira, porque também existe um ódio em relação aos Estados Unidos, a outros países maiores e tal. Isso quando a gente fala de astronomia. Quando a gente fala em física, existe uma crença gigantesca de que a gente consegue criar motores movidos a água, de que a gente consegue criar moto perpétuo. Para vocês que são de química, talvez vocês não estejam familiarizados com moto perpétuo, mas seria mais ou menos um motor que ele faz funcionar um gerador, que faz funcionar um motor, que faz gerar o gerador, que faz funcionar o motor. Isso já é impossível, mas tem gente ainda que quer que você coloque isso dentro do motor de carro e ainda sobre energia para tocar o carro. E essas perguntas, elas chegam de adulto, não é de criança de 7 anos, porque eu acho que todo mundo aqui, quando tinha 7 anos e começou a estudar, primeira vez que viu como funciona um gerador, tal, teve essa ideia maravilhosa de gerar energia com o próprio gerador e etc, né? Mas isso surge cada vez de pessoas mais velhas e elas acreditam que isso já foi inventado e que tem alguém em algum lugar do mundo que morreu por causa disso, porque as grandes corporações ligadas ao setor de petróleo e geração de energia ocultaram essa pessoa ou compraram a patente dela e isso nunca foi para frente. E assim, a mesma coisa com o motor movido a água. E aí vocês da química já estão cansados de saber que a água em si não é uma molécula assim, que dá para tirar muita energia dela, né? Então, não adianta você explicar, né? Que a água é um produto de uma combustão e não um gerador. Aí as pessoas misturam tudo, o que é um carro movido a hidrogênio, porque se a água tem hidrogênio, por que você não pode gerar um motor movido a água? Isso tudo antigamente. Agora começou a onda de terra plana cada vez mais forte. E é muito estranho isso da terra plana, porque se você pedir para eles, por exemplo, um globo da terra plana, eu seria meio burro de pedir um globo da terra plana, mas se você pedir um disco, assim, porra, me mostra um mapa da terra plana, que eu queria muito entender como funciona. Eles não têm isso muito bem documentado, eles mesmos não entendem muito bem o que estão falando. Só que isso está ficando cada vez maior, e junto da Terra plana vem umas descrenças meio esquisitas, assim, a pessoa não acredita em satélite, ou não acredita em gravidade, fala que gravidade não é o que a gente acredita que seja, então, por isso os satélites não existem, e todos os foguetes que vão para o espaço são uma mentira, etc. É bem estranho. E o que eu queria chamar a atenção em relação aos terraplanistas é que até pouco tempo a gente não dava muita bola para nada disso que eu falei, nem terraplanista, nem gente que não acredita que o homem pisou na Lua, até que chegou essa pandemia. E essa pandemia, ela trouxe um pouco... Esse problema ficou um pouco mais grave, porque aí as pessoas passaram a não acreditar em outras coisas, que aí você vê o efeito disso no dia a dia. Por exemplo, primeiro que grande parte das pessoas, e aí assim, zilhões de políticos falaram que era só uma gripezinha, logo no começo. Você não viu nenhum cientista sério falando que era só uma gripezinha. Era sempre alguém que tinha um interesse ali em dizer que era só uma gripezinha. E estava claro por qualquer
qualquer parâmetro científico que você olhasse, não era só uma gripezinha, né? E hoje a gente sabe que não é, por mais que você tente dizer. Outra, assim que a gente percebeu que usar máscara era uma coisa importante, um monte de gente se negou a usar máscara e a gente vê na rua muita gente sem máscara. Esse movimento é até mais forte nos Estados Unidos, em que as pessoas têm assim, um orgulho da liberdade individual meio exacerbado, né? Então, usar máscara seria ferir a liberdade individual das pessoas, e aí elas não estão nem aí para o que isso significa cientificamente e tal. Eu não quero usar máscara e pronto, ninguém manda em mim. Outra parte das pessoas querem fazer um tratamento preventivo contra a Covid-19 usando cloroquina, que já é um medicamento assim, comprovado e treprovado e poliprovado que não tem muita eficácia, né? Não, ele não passa pelos critérios básicos de aprovação do remédio, porque a eficácia dele não consegue ser comprovada. E agora a gente vai ter o problema aqui na virada do ano, que eu espero com muito otimismo que a gente tenha vacina até o final do ano, e que quando a gente tiver a vacina, vai ter um monte de gente que não vai querer tomar, porque não acredita na vacina. Quer seja porque não acredita na vacina, em qualquer vacina, é contra a vacinação, né? São os antivax, ou porque, muito provavelmente, a primeira vacina que a gente vai ter aqui no Brasil vai ser a vacina chinesa. E aí eles não acreditam na vacina chinesa porque ela veio do mesmo lugar que o vírus, o que cientificamente seria até uma vantagem, né? Porque no mesmo lugar o primeiro lugar que apareceu o vírus vai ser sempre o lugar que mais teve condições de acompanhar o que aconteceu com ele. Mas aí o que a gente via que era um monte de negações, o homem não precisou da Lua, a Terra é redonda, um monte, aquele bando de maluco lá que acha isso. Agora esse bando de maluco ele tá aí começando a formar uma maioria em algumas vezes. Então, para começo de conversa, isso assusta muito. Acho que é muito perigoso tudo isso. A gente está lidando com consequências a médio e longo prazo muito graves. Então, vocês aqui que querem fazer mestrado, doutorado, vocês já vão enfrentar esse problema porque vai faltar bolsa, porque a gente está elegendo pessoas que são contra a ciência. Elas acham que você ter bolsa para pagar cientista é jogar dinheiro fora. Ou acham que você não deve ter universidades públicas, porque só tem plantação de maconha na universidade pública. Isso, esse é o fim, né, da história. É nisso que acaba, porque uma coisa, a pessoa acreditar na Terra plana, o problema é dela, mas no momento em que ela começa a escolher pessoas que pensam desse jeito, a gente tem um problema muito sério. Pensando aqui do meu lado, né, qual que é o desafio que a gente tem na hora de divulgar a ciência? E aí eu vou falar por mim bastante, mas também pelo Science Vlogs. Eu faço parte de um grupo que chama Science Vlogs, que são pessoas que estão no YouTube divulgando ciência de forma séria. O conceito é basicamente esse. A gente é um grupo grande, deve ter uns 60 canais. Todo mundo ali é muito comprometido com ciência. Essa é a ideia, que a pessoa não fique propagando pseudociência nem fake news. E a gente conversa muito e percebe que os desafios são mais ou menos os mesmos. Primeiro desafio é fazer com que as pessoas entendam que a ciência tem valor. Então, se você perguntar o que é ciência, a maioria das pessoas não sabe responder. E isso, eu acho que até a gente mesmo, que lida com isso, de repente, se alguém bate na porta e pergunta o que é ciência, você fica meio assim, né? Não, a ciência é o que exatamente? O que eu costumo dizer é que a ciência é um jeito da gente encontrar respostas para as dúvidas que a gente tem sobre o mundo. Ela é um jeito de encontrar respostas. Mas ela também é o conjunto de respostas que a gente encontrou. Então, essas duas coisas, né? Um método para você encontrar respostas e ela é o conjunto, é o conhecimento gerado a partir desse jeito, desse método de encontrar essas respostas, né? Porque poderia ser religioso, por exemplo, esse método. Você diz aí, vai numa escritura, na história, não sei o quê, e acha uma explicação para o fenômeno de forma religiosa, e da mesma forma você teria um paralelo, né? Seria um outro meio de ter esse conhecimento. Mas então isso é ciência. E por que é importante explicar o que é ciência nesse conceito? Porque aí a pessoa acha que ciência é tipo um clã, é uma seita em que os cientistas fazem parte, não sei o que. E aí quando você explica, não, é só um jeito da gente encontrar resposta para as dúvidas que a gente tem. Por que o céu é azul? Então a gente vai analisar espectro, a gente vai ver essas coisas assim para entender por que o céu é azul. Então, olha esse disco de Newton aqui, como é que funciona, né? Como é que as cores são formadas e tal. E aí a pessoa começa a aceitar um pouco mais. E essa é uma missão complicada, você explicar o que é ciência.
Porque também existe uma confusão muito grande com tecnologia. Se você for perguntar para as pessoas se elas gostam de ciência, elas vão falar que adoram ciência, elas adoram um telefone celular, né? Elas adoram um carro cheio de acessórios bacanas, o carro elétrico que está surgindo agora, adoram essas ideias de viagem para Marte, e tudo isso é produto da ciência, né? Já é tecnologia, já é ciência sendo colocada a favor de algum interesse, sendo comercializada, virando produto, virando serviço. Isso não é exatamente ciência. A ciência está atrás disso. E as pessoas não veem. Então, elas não conseguem associar que para um foguete subir, você precisa de gente fazendo doutorado. Eu preciso de universidades. Para o foguete subir, ele precisa de um empresário fodão, tipo um Elon Musk, que está ali por trás de tudo comandando. E não é isso, né? A gente sabe que não é isso. Então, esse primeiro desafio é fazer com que as pessoas deem valor para a ciência em si, deem valor para as instituições que fazem ciência e consigam dar o mínimo de valor para os cientistas, porque as pessoas conseguem falar quem é o Steve Jobs, quem é o Elon Musk, mas não conseguem falar quem é o Miguel Nicoleles, né? Então, a gente tem muita dificuldade de fazer com que os cientistas virem heróis também, com que eles sejam reconhecidos. Porque, afinal de contas, os cientistas não ganham muita coisa, não ganham muito dinheiro. Se pelo menos a gente conseguisse fazer com que eles fossem reconhecidos, a gente teria um estímulo muito maior para carreira científica. Mais gente ia querer ser cientista, porque o dinheiro não é a única forma de pagamento que a gente tem. E uma coisa legal também que eu gosto muito de enfatizar é que a ciência não é boa nem ruim. Aliás, a gente vai ver é mais fácil ver aplicações ruins do que boas da ciência. Quando a gente fala do tipo de tecnologia que a ciência gerou, então a gente pode lembrar de bomba atômica, de caças, de todos os efeitos deletérios do ser humano foram criados começaram dentro do laboratório. Mas a gente também tem uma série de outras coisas boas que a gente esquece. Eu tenho algumas coisas que eu sempre gosto de listar. Primeiro, a mortalidade infantil nos últimos 20 anos, ela caiu de 76 para 39 a cada 1.000 nascidos. Poxa, se a gente for pensar nas piores tragédias que a gente pode acontecer na vida pessoal da gente, são as crianças morrerem. Porque os mais velhos morrerem, eles fazem parte de uma linha natural que a gente espera que aconteça. A gente sabe que um dia a gente vai morrer, que os nossos pais provavelmente vão morrer antes da gente, mas ver criança morrendo é a pior coisa que pode acontecer. E se a gente conseguiu fazer com que a mortalidade infantil caísse pela metade em 20 anos, e foi a ciência que fez isso, poxa, a gente está fazendo um mundo melhor mesmo, não tem dúvida, né? Outra coisa que eu vi na minha geração, talvez vocês sejam novos para isso, mas eu vi a cura da AIDS. Quando eu era criança, a AIDS surgiu, que morreu o Cazuza, morreu o Fred Mercury, morreu o Renato Russo, e uma série de outras pessoas aí, para citar os famosos, né, que vocês devem ter conhecido, ou não conhecido, né, porque morreu talvez antes de vocês nascerem. Mas a gente via essas pessoas morrendo e não tinha solução. E, de repente, a gente foi caminhando e chegou um momento em que as pessoas começaram a tomar um remédio e não morriam mais de AIDS. E essa cura da AIDS foi uma coisa muito interessante de perceber que o ser humano, estudando, tinha esse poder. A mesma coisa aconteceu com a impotência masculina. Quando eu era criança, existia uma expressão que era broxa. Então, algum homem, para ser desmoralizado, eles chamavam, aquele cara é broxa, ou seja, o cara é impotente. Quando o Viagra surgiu, isso foi mais ou menos na mesma época da cura da AIDS, esse problema simplesmente desapareceu. Não existe mais você desqualificar alguém chamando de broxa. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido que o cara vai na farmácia e compra um remédio que resolve esse problema. E esse remédio já tem até a patente quebrada, agora nem tem mais. Você pode comprar por um preço barato, é uma solução ao alcance de todo mundo. É doido pensar que a ciência resolveu assim esse problema. No momento que a solução surgiu, ela realmente resolveu. E o último dado que eu acho bem bacana, entre 2010 e 2018, a gente conseguiu reduzir morte no trânsito em 32%. As mortes no trânsito, em países normais, costumam ser a pior forma de morte na população em geral, porque depois das doenças, a primeira sempre é a morte do trânsito. Lógico que a gente tem o Brasil, que às vezes a violência consegue ganhar da morte no trânsito. Mesmo assim, a morte no trânsito é muito gigante. Poxa, tudo isso foi a ciência que trouxe e a gente esquece. Então, no momento de divulgar a ciência, eu acho muito importante a gente... Poxa, vamos tentar lembrar de exemplo bom do que a ciência trouxe, que fez diferença na vida de todo mundo, que a gente nem se dá conta mais. Né? Então, antigamente tinha AIDS, tinha impotência masculina, a criança morria pra caramba, tinha acidente no trânsito que matava um monte de gente. E agora a gente tem muito menos. E de verdade a gente tem muito menos. Não é um discurso de político. Os números comprovam isso. Isso tudo foi o primeiro ponto, né? Que é dar mais valor para a ciência. Segunda coisa, a gente tem que combater fake news sem dar palco para maluco dançar.
Porque o que mais eu vejo acontecendo é no momento de você combater a fake news, você acabar propagando a própria fake news. Porque um monte de gente que nem sabia daquilo passa a saber, e aí você propaga a fake news tudo, até que tudo bem, porque você já está colocando a notícia dizendo que ela é falsa. Mas você promove perfis de pessoas, de organizações que fizeram aquela notícia nascer, que fizeram aquela notícia crescer. E isso é muito difícil. Aconteceu aqui no Manual do Mundo, por exemplo, uma pessoa mandou um e-mail para mim falando do termômetro de testa. O termômetro é até estranho se faz assim. O termômetro que tinham falado que o termômetro de testa causava câncer. E ele falou, pô, faz um vídeo explicando como é que funciona esse termômetro de testa, porque aqui na minha casa ninguém mais quer ser medido na testa. E a gente fez um vídeo explicando que esse termômetro ele não emite radiação, ele lê radiação, né? Ele não é um emissor, ele é um receptor de radiação. E quem emite a radiação, que são ondas infravermelhas, né, que elas mostram o calor, é o ser humano. Então, o ser humano é que é um emissor de radiação e não é que recebe. E muita gente nem sabia dessa fake news e foi surgir depois um médico que falou que os raios UV que são mandados por esse termômetro, eles entram e afetam a glândula pineal. E aí, né, você fica pensando, puta, peraí, as pessoas estudam absolutamente nada. Não sabem o que é raio UV, não sabem que esse termômetro é só de leitura. Se o raio UV nem entra, nem consegue passar a nossa pele, é uma coisa bem estranha tudo isso. Mas é uma pessoa que questionou no Twitter. Me falou, pô, eu só vi essa fake news aí no Manual do Mundo. Você é que está espalhando, porque até agora eu não tinha visto em lugar nenhum. E eu fiquei muito com a pulga atrás da orelha. Se eu não estava fazendo essa fake news crescer. Mas uma coisa que me deixa tranquilo essa notícia, para quem chegou, do meio que eu transmiti, ela já chegou corrigida. E eu não coloquei o perfil de quem falou. Eu não coloquei o vídeo desse médico, mesmo porque surgiu depois do próprio vídeo. E eu acho muito importante a gente se antecipar a essas notícias falsas para meio que vacinar as pessoas contra essas informações que são tortas, né? Para a gente ter meio que colocar ali um anticorpo nas pessoas. Então, quando alguém vier falar, o termômetro não pode colocar na testa, tem que colocar no pulso. Quem viu o vídeo fala, não, isso não tem nenhum sentido. Tipo, não faz não tem nenhuma base lógica isso. Aliás, para quem está pensando nisso agora, aquele vermelhinho do termômetro ele é só um laser para mirar. A maioria dos termômetros nem tem esse vermelho e os que tem dá para desligar, então não é uma coisa necessária para medir. Mas isso é muito difícil de lidar, né? De lidar com essa sujeira sem se sujar com ela. Essa talvez seja a luta mais difícil agora e é uma luta que eu não vejo muito a gente ganhando nesse momento, não. Eu acho que está muito difícil de combater esse tipo de notícia enquanto não tiver regulamentação das redes sociais, né? As redes sociais não tiverem mecanismos internos para combater fake news, eu acho que isso não vai funcionar. E quando eu digo regulamentação, não estou nem dizendo do governo fazer alguma coisa, porque governo fazer alguma coisa é sempre muito complicado. As próprias redes sociais, e quando digo redes sociais, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o Twitter, o próprio YouTube, tomarem medidas contra esse tipo de perfil que divulga notícia falsa, porque essa seria a medida mais eficaz contra isso. Você matar isso na origem. Um terceiro desafio, o que eu falei já? Eu já falei de combate de fake news e valorizar a ciência. É sair da bolha. E aí está um desafio que acho que vocês poderiam exercitar um pouco, que no momento em que se fala sobre ciência, a maioria das pessoas começa a falar um monte de termos complicados. Elas partem do princípio que as pessoas já sabem um monte de coisa. Então, você vai conversar com um botânico, ele começa a chamar as plantas pelo nome em latim. E aí isso bloqueia completamente a comunicação. Se a gente for pensar ao longo do tempo, o conhecimento ele foi muito usado como forma de status social. Então vocês sabem, vocês entraram na USP, vocês participaram dos jogos universitários, eu também gritava lá, tentando humilhar as pessoas. Os gritos de guerra que a USP grita para humilhar as pessoas das outras faculdades, vocês sabem o quanto isso melhora a autoestima da gente, tá aí na universidade, que é considerada uma das melhores do país. Mas isso tinha que morrer por aí. Porque daí para frente, qualquer atitude que você toma em relação a isso é um pouco de arrogância e te distancia das pessoas. Então, se você for usar o conhecimento para dizer que você é melhor, para dizer que quem não sabe é burro, etc., não dá certo no momento em que a gente fala de divulgação científica. Então, no Manual do Mundo, o que a gente tenta fazer? Fazer tudo do jeito de uma linguagem extremamente simples,
sendo o mais humilde possível, assumindo quando a gente erra, não só quando a gente coloca alguma informação errada, mas também no momento em que a experiência que a gente está fazendo dá errado, a gente coloca erro de gravação do vídeo, etc., para mostrar que não tem ninguém melhor aqui do que quem está do outro lado da tela. E isso aproxima muito as pessoas. E não é o que acontece na maioria das pessoas que está divulgando informação de ciência. Tem muita gente que age de um jeito arrogante, que quem não sabe alguma coisa é burro e etc. E outra coisa que eu acho que é um erro de quem divulga ciência é imaginar que as pessoas vão se interessar naturalmente por ciência. Elas não se interessam. Não se interessam. As pessoas não se interessam por nada que não seja bem embalado. Então, quando vocês assistirem algum vídeo do Manual do Mundo, vocês vão perceber que existe um esforço muito grande para que a gente tenha qualidade de vídeo, para que a gente tenha qualidade de áudio, para que o título seja chamativo, para que a história seja contada de um jeito bacana, para que eu não fique enrolando na frente da câmera, etc. E tudo isso é um esforço de comunicação. Não basta imaginar que a gente, sabendo uma matéria, a gente vai conseguir transmitir bem aquela matéria. Não, você tem que saber a outra matéria, que é a comunicação. Então, a gente tem que estudar muito bem qual é a melhor forma de fazer isso. E um quarto desafio, que esse é bem difícil para quem está começando a fazer divulgação científica e para quem, principalmente agora, é que você vai encontrar uma onda de haters na internet. Você vai encontrar uma onda de gente lutando contra você, e não só lutando contra a sua informação, mas lutando contra a sua pessoa. Isso é, se for pensar, pô, mas você tá falando isso do Manual do Mundo, pô. O Manual do Mundo é um canal do bem, que não fala mal de ninguém. Quem que vai te atacar? Vai atacar. Porque no momento em que você faz o vídeo falando que o homem pisou na Lua, o cara que não acredita que o homem pisou na Lua, ele já vira teu inimigo. Então, e aí ele começa a te atacar coisas pessoais. Se você publica uma foto sua, ele já começa a falar que você é feio, que a sua voz é ruim, que... quando a Mari aparece, a quantidade de adjetivos misóginos é absurda, porque aí as pessoas acham um alvo feminino, uma coisa piora. Então, exige muita maturidade para lidar com isso. Tanto que as nossas filhas não aparecem nos vídeos, porque a gente acha que elas não têm que estar expostas a esse tipo de chuva de porcaria. Mas é muito difícil. E é complicado, né? Você imaginar que você vai fazer um trabalho ali do bem, divulgar a ciência e tal. É um trabalho para melhorar o mundo que vai ter um exército lutando contra você, te atacando. E isso eu tô falando dos haters comuns, dos haters do dia a dia. Não tô falando nem de exército contratado em outro país para atacar o seu perfil e tal, que são outras coisas que acontecem e nunca aconteceu comigo. Espero que não aconteça. Mas eu acho que tudo isso faz com que a gente esteja num momento muito difícil da divulgação científica, no momento em que ela se faz mais necessária, e também é um momento que acho que vocês podem fazer diferença. Vocês, que eu digo os estudantes dessas matérias mesmo, fazendo uma divulgação científica pessoal, atuando nos grupos de família, em todo o seu entorno, porque é isso que tem feito a diferença hoje. As notícias falsas, elas se disseminam tão bem porque são pessoas físicas que passam essas notícias para frente. E eu acho que a gente também tem o poder de atuar como pessoas físicas barrando esse tipo de notícia. Beatriz, o que eu tinha para falar sem parar era isso. Agora eu queria Agora eu vou saber de trazer. vocês. Bom, o que você falou sobre a divulgação científica acessível é parte do que a gente tenta fazer aqui, trazendo pessoas para debater bastante sobre os temas de um modo uma linguagem muito mais acessível, porque é o que você falou, não adianta nada você chegar, a pessoa jogar termos em latim para você e você nunca teve isso. Você tem que pressupor que é uma coisa que uma advogada científica da USP, o Luiz Zacaris, fala. Você supõe que o seu leitor sabe o mínimo possível, porque você precisa guiar ele e tornar esse conhecimento cada vez mais acessível. Esse é um erro da academia. E é o que a gente está tentando fazer. Todo mundo descer o degrau do cientista idealizado e trazer um pouco de informação para as pessoas. E é o que acho que todos Exatamente. nós temos que fazer de exercício. Vocês ouviram a Luísa? A Luísa veio também? A Luísa vem quinta-feira para discutir negacionismo científico. Tá, ela é uma das pessoas que faz parte do Science Vlogs que eu falei no começo. É muito bacana o trabalho dela. O trabalho dela é sensacional. No Ciência da USP, no próprio Instagram dela. Bom, eu vou abrir as perguntas que tiveram no formulário. Vou começar pela do João Victor Lopes Barreto, que é: qual a maior dificuldade que você enfrentou durante os primórdios do canal? No começo do canal,
o que era difícil era que o YouTube não existia como plataforma de negócio, né? Então a gente fazia conteúdo porque a gente gostava, porque a gente acreditava que aquilo ia fazer diferença. É muito diferente do que se vê hoje. Então, durante muito tempo as pessoas perguntavam para mim: "Ah, Iberê, mas você faz esses vídeos no YouTube, mas você trabalha no quê?" E isso mudou no momento mais ou menos 2015, 2016, faz pouco tempo. É que as pessoas começaram, aí virou ao contrário, né? Elas acharam que youtuber era tudo milionário, não sei o quê. Aí os meninos, em vez de ser jogador de futebol, querem ser youtubers. Mas no começo não era nada disso, era muito mais difícil e você não tinha certeza de nada, não tinha certeza de que isso ia poder te sustentar por algum tempo e tal. Eu acho que o acesso à informação também, a pesquisa nessa época era muito mais difícil do que é hoje. Hoje em dia, a gente já tem... A gente não percebe, mas a internet ela vai crescendo. A quantidade de material produzido ela é cada vez maior. Então, se eu tenho qualquer dúvida, e eu tenho dúvida toda hora, meu dia é tirar dúvidas sobre coisas que eu vou publicar. Que está cada vez mais fácil de achar resposta. E também com o tempo, você vai descobrindo o lugar certo para achar a resposta. Acho que essas eram as maiores dificuldades no começo. Agora são mais essas do que eu acabei de falar. Uhum. Até porque conteúdo científico é meio caro, né? Tem a questão de as revistas serem de acesso pago, você não consegue acessar artigo nunca, você tem que baixar pirateado do Sci-Hub. Então, isso é às terrível. vezes... O Sci-Hub não existia também quando eu comecei. Acho que às vezes a própria academia se atrapalha nesse sentido. Sim. A academia tem vários vícios e esse é um deles, né? Você bloquear o acesso ao conhecimento puro, né? Que seriam os artigos científicos, com assinatura, com cobrança altíssima por artigo e tudo mais, né? Então, quem procura informação... O Brasil é mais evoluído, em relação a isso. A maioria das revistas aqui são todas abertas e tal. É um ecossistema diferente, mas elas não têm tanto prestígio, né? Então... Exatamente. Temos uma pergunta sem nome que é: qual a maior dificuldade que você encontrou ao tentar divulgar a ciência? E por que, na sua opinião, há uma falta de engajamento das pessoas em divulgar ciências e apoiar projetos que o façam? Vou para a segunda pergunta, porque a primeira acho que eu já respondi um pouco, mas por que as pessoas não apoiam muito? Eu acho que as pessoas não apoiam porque quando muita gente quer divulgar a ciência, mas não se atenta ao fato de que o produto ele tem que ser bacana, tem que ser um produto bonito, tem que ser um produto que dê vontade de consumir. Então, eu sou muito chato em relação a isso, porque quando eu era universitário, enfim, estava aí na USP, eu achava que o conteúdo jornalístico ele tinha que ser denso, ele tinha que ser grande, ele tinha que ter muita informação de qualidade. Tudo isso é bom. Mas se você não conseguir chegar no público, não adianta nada. Então, hoje em dia, que meu papel é mais de editor do que de redator, eu vejo que a gente tem que olhar que você tem que embalar muito bem aquilo tem que ser gostoso de ser consumido. E isso é difícil de fazer. Então, no momento em que algum estudante de química resolve fazer um canal de química no YouTube, se esse canal não for bonito, se ele não for bem falado, ele não for bem editado, ele não tiver uma cara profissional, ele não gerar engajamento, a pessoa não for simpática, isso não vai dar certo. Então, é errado a gente partir do pressuposto que só porque você está falando um assunto legal, com informações precisas, isso vai ser consumido. Não vai. Isso tem que ser atraente. Então, e essa é uma dificuldade tremenda quando a gente fala de ciência, porque tem muita coisa complicada que tornar aquilo atraente é meio que uma mágica, né? Você tem que ser você tem que ser um mago para fazer aquilo ficar legal. E essa é a minha busca diária. No meu dia a dia é isso. Toda hora pega um assunto e fala, putz, esse assunto ainda não dá para falar sobre ele, porque eu não consegui achar o approach necessário para falar sobre ele. Então é isso. Se a gente fala, pô, os canais de divulgação científica não têm muito apoio, eles não conseguem ir para frente, os que são bem feitos conseguem. Eu acho que conseguem. Eu sou amigo do Sérgio Sacani, ele tem um canal de astronomia, chama Space Today, e ele é uma pessoa que reclama muito que o brasileiro não gosta de ciência, que não dá certo, não sei o quê. E o Sérgio tem mais de 300 mil inscritos. Aí toda hora que ele fala, eu falo, Sérgio, pelo amor de Deus, cara, você tem uma legião que segue você. Quando ele fez uma transmissão ao vivo do foguete que subiu para a estação espacial lá do Elon Musk, eu esqueci o nome da cápsula. E tinha mais de 10 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo essa transmissão. Quer dizer, se fizer bem feito, tem público sim. Agora, a gente não pode medir com a régua errada.
nunca um conteúdo que fala sobre ciência ele vai ter o mesmo apelo de um conteúdo que fala sobre futebol, que fala sobre games, que é de comédia. E não é para competir com isso. Você não pode encarar esse tipo de conteúdo como concorrente, porque não é assim que funciona. As pessoas querem se divertir, elas querem muito mais se divertir do que falar de ciência, óbvio. E a gente tem que pisar o pé no chão. É assim mesmo que funciona e tudo bem, né? Não tem problema isso. Então, eu sou otimista em relação a isso. Eu acho que se o conteúdo é bem feito, se ele é interessante, ele vai para frente e dá para viver dele. São coisas culturalmente distintas, né? Tanto que você falou que não há uma cultura de valorização das universidades públicas, da ciência dentro do país, então não tem como você esperar que coisas que são valorizadas culturalmente estejam no mesmo patamar que a ciência, em Mas termos dos consumidores. mesmo se a gente considerar países em que a ciência é valorizada, ela nunca vai conseguir ser mais interessante do que uma fofoca, sabe? Porque mesmo o cientista também vai consumir a fofoca. Então, acho que é hora da gente assumir isso. Não, existe um patamar ali do qual a gente não vai passar, mas tudo bem, já é alto, né? Eu, por exemplo, eu cresci assistindo o Mundo de Bikman, que é não sei se vocês assistiram, mas é um programa que é um cara, até um estereótipo que hoje já seria ultrapassado, mas um cara com o cabelão todo espetado, um jaleco verde fluorescente, explicava o conceito de ciência de um jeito divertido. Poxa, esse programa fez bastante sucesso quando eu era criança, todas as crianças assistiam. Será que não tem espaço? Tem, ele conseguiu abrir o dele ali. Mas sim, precisa ser interessante, precisa ser legal pra caramba, precisa de um bom roteirista, e isso não é fácil de conseguir. Bom, a Ellen Silva pergunta: qual conselho você daria para as pessoas que querem tentar divulgar ciência? Não só na área de química, mas sim de muitas áreas, como você e o Átila têm feito de um jeito incrível. Obrigado pelo jeito incrível. Eu acho que tem que estudar comunicação. Tem que entender por que alguns jeitos de comunicar dão certo. Então, por exemplo, quando a gente pega o Felipe Neto, todo mundo tem algum problema com ele, algum pé atrás com alguma coisa que ele falou e tal, não gosta do que ele faz, etc. Mas ele é um dos melhores comunicadores que a gente tem no YouTube hoje. E tem que assistir com o olhar de quem quer entender quais são as técnicas que ele está usando para fazer aquilo funcionar. Então tem que assistir uma série de coisas que estão dando certo, mesmo que você não goste do conteúdo, mas para você entender por que está dando certo. E acho que isso é fundamental. E eu faço muito isso. Eu assisto um monte de canal que não tem nada a ver comigo, que não são canais que eu consumiria se eu não fosse produtor do conteúdo, para entender o que eles estão usando ali, o que eles estão fazendo que faz daquele conteúdo ser tão interessante. Né? E não necessariamente esse conteúdo é de ciência. Na maioria das vezes não é. Né? Você entender mesmo como que uma narração de futebol é feita para você poder narrar um lançamento de foguete. Agora o Thiago da Mata pergunta: Iberê, levando em conta que notícias ou títulos de vídeos sensacionalistas e clickbait são muito mais acessados do que quem divulga ciência de verdade, quais métodos esses canais de ciência séria poderiam usar para igualar e possivelmente ultrapassar esse alcance da desinformação? Muitas vezes há motivação de divulgar ciência, mas o baixo alcance comparado à desinformação desanima. Eu vou bater muito nessa tecla de que dá para ser interessante, sim, dá para ser chamativo. A questão é, quando você está competindo com a ficção, você não vai ganhar essa batalha fácil, mas você vai ter gente assistindo. Se for chamativo, vai ter gente. Agora, se você lança a notícia, foi descoberta uma nova bactéria que faz e o outro cara pode inventar a bactéria que ele quiser, na situação que ele quiser, e colocar o título que ele quiser, não dá para competir com ele, porque ele é falso, ele inventa qualquer coisa e coloca lá. Então, você tem que competir com a sua sobrevivência. Será que a gente não consegue criar meios de comunicação e canais, né? Não necessariamente no YouTube, mas no Instagram, etc, etc, que consigam sobreviver e consigam fazer o seu trabalho sendo remunerados por aquilo que eles estão fazendo? Se a resposta for positiva, a gente já tem um sinal bem bacana. Você não precisa sair na frente da notícia falsa, porque isso eu não estou vendo a saída por enquanto. Acho que a saída é outra contra a notícia falsa. A saída contra a notícia falsa é a gente pressionar os donos de grandes meios de comunicação na internet, aí estou falando de todas as nossas redes sociais, a cuidar disso.
né? A gente colocar flag nesses lugares, mandar e-mail, reclamar, e ter que reclamar. Até essas pessoas perceberem que elas estão começando a ficar fracas, né? Sei lá, o Facebook está começando a ficar fraco de tão podre que ele está de fake news. E isso é um fato, né? O Facebook é um caso disso. E aí eles vão mudar, porque aí não faz sentido mais economicamente. Porque hoje a fake news faz sentido economicamente. E é esse que é o problema, né? Ela gera engajamento, ela faz com que as pessoas entrem lá e tal. Mas é uma batalha muito difícil hoje. Acho que a gente não pode ir por esse parâmetro que vai dar mais audiência. A notícia verdadeira tem que dar mais audiência que a falsa, porque a falsa é ficção. A ficção sempre é muito mais simples de fazer, né? Você pode inventar o título que você quiser. Tanto que é por isso que as narrativas conspiracionistas estão em alta. Porque você pode literalmente inventar o que você quiser e aí... E é muito mais legal. É lógico, e é muito mais legal. Você pode inventar qualquer coisa, cara. Você inventa que a Lua é um disco voador que tá lá faz 2000 anos, eles estão esperando alguma coisa para invadir a Terra, sei lá o quê. Então, quando o seu limite é a sua imaginação, você tem um pouco mais de material para trabalhar, né? O Guilherme Góes pergunta: Iberê, você acha que o acesso mais fácil à ciência hoje em dia, devido à internet e afins, trouxe um efeito contrário ao desejado, fazendo com que algumas pessoas acreditem mais sobre algum assunto do que o cientista que estudou a fundo, ignorando-o? Talvez o que ele queira dizer é que você encontra tantos canais de divulgação científica, tantos meios de divulgação científica, que as pessoas ignoram a fonte, né? Elas não dão bola para a fonte. Mas aí entra o trabalho da Luísa, por exemplo, que ela trabalha na comunicação da USP, divulgando o trabalho que se faz dentro da USP. E esse trabalho é importantíssimo, né? Tem que existir uma comunicação de ciência institucional, que ela é paga pelas mesmas fontes que fazem a pesquisa, sabe? Porque se não for assim, nunca o pesquisador vai ser valorizado no momento de fazer sua pesquisa, porque não dá para exigir que todo pesquisador seja um bom comunicador. Você não pode fazer as pessoas perderem tempo com isso, né? O cara adora analisar o espectro eletromagnético que chega do espaço e ele tem que ficar estudando o jeito de colocar título no vídeo, sabe? Acho que não pode ser assim. A gente tem que ter profissionais especializados só em divulgar e não em fazer a ciência. E são dois trabalhos diferentes que, lógico, que muita gente faz isso junto, mas no fim das contas, quem tem mais sucesso acaba optando por uma coisa ou por outra. Dificilmente você vai achar um pesquisador que seja um ótimo comunicador e que ele consiga trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo, que essa que é a chave, né? O Átila, por exemplo, ele tem pós-doc, ou seja, a carreira dele como pesquisador é muito bacana, mas ele não faz isso mais. Ele é só comunicador hoje, porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, da mesma forma que você vai encontrar pesquisadores que são muito bons de falar e tal, mas que eles têm que se dedicar a isso. Então, tem que dedicar à pesquisa. Então, sim, a gente tem que ter uma comunicação institucional muito forte. Isso é uma outra luta difícil também. Pode falar, Beatriz. Desculpa. Eu lembro que teve esses dias Pint of Science, acho que umas 2 semanas atrás, e a Helena Nader falou um pouco sobre isso, em que ela mencionou que a ciência brasileira é pungente. Não tem sobre essa pungência da ciência brasileira. As pessoas ignoram o potencial que a gente tem aqui dentro porque ele não é divulgado. Então, se essa divulgação institucional ela fosse ampliada, talvez a gente tivesse uma maior cultura de investimento em ciência. Tenho certeza absoluta. Ninguém ia ser maluco de falar que as universidades federais têm que fechar porque elas só têm plantação de maconha. Se a gente tivesse a divulgação disso, do que se faz lá dentro, porque as pessoas não fazem a menor ideia do que se faz numa universidade pública, do que ela produz. Só faz ideia na hora que a água bate na bunda. Por exemplo, agora que a gente precisa de uma vacina, aí nós temos o Instituto Butantan, que está fazendo a pesquisa junto com a China, e que vai produzir a vacina aqui do lado de casa, vocês passam na frente todo dia, né? E aí você se dá conta de que é ali, que é dinheiro público investido ao longo de mais de 100 anos que está lá funcionando o negócio e que a gente quer desmontar tudo, que pega fogo no museu, né? E o fogo no museu que eu estou falando não é o fogo do Museu Nacional, não. É o fogo no Butantã mesmo, que aconteceu antes. Então, quer dizer, a gente não só dá valor na hora que o negócio que precisa desesperadamente daquilo e não preventivamente, né? Mas acho que essas horas... Eu fico triste com o que está acontecendo agora na pandemia, porque era o momento da ciência ser alavancada, né?
Das pessoas falarem, caramba, vamos investir mais, né? Precisamos de mais bioquímicos, de mais... Toda essa galera que está trabalhando aí fazendo a vacina, né? Precisava ser super valorizada, mas não, acontece o contrário. Aí a galera não quer tomar vacina porque é feita na China, porque dá efeito colateral, porque não sei o quê. E aí tem uma briga política de que a pessoa quer usar a vacina antes, ela tá pronta porque quer colocar logo onde ela tá e tal, né? Complicado. Teve o projeto de lei 529 aqui em São Paulo, que mexia muito com a FAPESP e com as universidades estaduais no momento bastante inoportuno. Então, aí você fica pensando como é que pode, no momento desse, no momento que a gente está vivendo, você tentar passar um projeto de lei desse. Não faz nenhum sentido. É difícil de entender de onde que tiraram essa ideia. A Érica Molina pergunta, por que, sendo a ciência tão desacreditada como ele apontou e exemplificou, ele resolveu... Por que a ciência, sendo tão desacreditada como você apontou e exemplificou, você resolveu ser um youtuber justamente da área de ciências? Como são escolhidos os temas de divulgação científica que você prepara? E como, sendo jornalista, você se prepara para se apropriar das temáticas que apresenta no canal? Então, acho que o meu erro inicial foi querer ser jornalista, porque já começa, isso aí já é um erro, já comecei errado, né? Porque se eu quisesse ganhar dinheiro, quisesse alguma outra coisa, eu tinha que ser outra coisa. Jornalista é a pior carreira que você pode querer ser. Então, quando eu trabalhava na Globo, eu já trabalhava com ciência, e eu gostava muito porque o meu desafio era fazer as coisas parecerem mais simples do que elas são. Eu sempre gostei muito disso, parecerem mais simples do que elas são, não, é traduzir as coisas do jeito simples para as pessoas. E eu gosto muito disso porque eu tenho dificuldade de entender. Eu gosto de tudo muito bem explicado, eu odeio decorar alguma coisa, eu quero entender as coisas, não decorar. E eu não aprendo nada de primeira, assim, sempre tenho que mastigar muito, perguntar 10 mil vezes para eu ter certeza de onde eu estou pisando e tal. Então, essa dificuldade que eu tive na escola me faz muito querer explicar as coisas de um jeito mais fácil. E eu gosto muito de epifanias, assim, na hora que você vê o negócio e fala, caramba, é assim que funciona, que fácil que é entender isso e eu não tinha entendido ainda. É isso que me encanta na divulgação científica. Como é que eu me preparo para os vídeos que a gente faz? Primeiro que a gente não tem uma pauta muito guiada, não existe parâmetros curriculares do Manual do Mundo. A gente faz as coisas conforme os projetos legais vão aparecendo, conforme as pessoas vão pedindo para que a gente faça, ou conforme a sociedade necessita, né? Tipo esse vídeo do termômetro de testa. A gente viu que era um problema que estava acontecendo, a gente tem que atacar aquele problema. Mas o Manual do Mundo também não é um centro de guerrilha contra fake news. A gente publica muito do que a gente acha legal, do que a gente acha interessante. E conforme as ideias vão sendo amadurecidas, elas vão sendo produzidas. Não existe um método muito claro para isso. Uma coisa que a gente tem que se guiar, infelizmente, é a audiência. A gente não pode falar de assuntos ou falar de assuntos de um jeito que não dê audiência. A gente tem que que gerar audiência. E aí o Manual do Mundo é um canal grande. Então, vocês estão me vendo aqui, eu não estou na minha casa. Isso aqui é um estúdio que a gente aluga. A gente tem várias pessoas trabalhando aqui junto com a gente. Inclusive, a gente tem 2 físicos que trabalham no Manual do Mundo. E é com eles que eu tiro a maior parte das dúvidas mais cabeludas que eu tenho. Eu já consigo consigo traçar muito bem as minhas explicações. Assim, no geral, eu traço sozinho as explicações e mostro para eles. E falo, ó, vocês acham que isso aqui tá certo? No geral, tá certo, eles conseguem acrescentar bastante coisa. E aí os vídeos ficam muito mais legais. Mas é isso. E aí, quando precisa de explicação de alguma outra área, ou a gente contrata alguém, ou chama algum amigo que tem algum outro canal que fala sobre isso para explicar no próprio vídeo. Eu tenho feito bastante isso. E assim a gente vai pisando num terreno seguro em relação à confiança da informação. Uma pergunta anônima diz, você acha que os cursos universitários de ciência deveriam investir na área de comunicação na formação? Sinceramente, acho que não. Acho que não, porque qual a porcentagem dos alunos que vão querer seguir por essa área? Acho que era mais importante a gente ter profissionais que auxiliassem essa divulgação a ser bem feita, tipo a Ana, a Luísa, que trabalha aí com isso e consegue ajudar nessa parte. Porque não sei se todo mundo precisa ser tão bom comunicador assim, né?
O que era importante é sim as pessoas terem alguma base de como conversar com leigos sobre o que está fazendo, sabe? Porque, querendo ou não, qualquer pesquisador tem que vender o seu peixe em algum momento. Mesmo que não seja ele que vai escrever o release, não seja ele que vai fazer o vídeo, ele tem que saber explicar o que ele está fazendo. Mas eu acho que é anterior o problema. Eu acho, sinceramente, que quem não consegue explicar o que está fazendo não sabe muito bem o que está fazendo. Então, isso vem de uma cultura de decoreba que a gente tem, que é muito grave. E que essa cultura vem desde a escola e tal. Eu li recentemente um livro do Richard Feynman. Ele é um prêmio Nobel de Física. E ele chegou a dar aula no Rio de Janeiro por um tempo. Ele é americano, mas ele chegou a dar aula no Rio de Janeiro. E a coisa que mais espantou quando ele estava no Brasil, isso está escrito no livro, é que ele terminava a aula e ninguém tinha dúvida. Todo mundo dizia que tinha entendido o conteúdo. E ele fala, não é possível. Eu, quando tive essa aula, eu tinha muita dúvida no final da aula. Como vocês não têm dúvida? Aí os alunos falaram, não, a gente não tem dúvida, porque eles repetiam exatamente o que ele tinha falado. E ele descobriu que os alunos estavam ali, não porque eles eram bons entendedores, mas porque eles eram bons decoradores. Então eles decoravam uma frase que explicava um fenômeno e sempre falavam aquela frase. Mas se eles tivessem que fazer um experimento em relação àquilo, eu não conseguia fazer. Então acho que essa cultura, ela prejudica muito na hora de comunicar, porque você não sabe exatamente o que você está comunicando, você não entende exatamente o que você está comunicando. E isso é muito grave, porque isso afeta muito os professores. Tem muito professor que dá aula meio decorado ali. Vocês que fazem exatas, esse problema é bem menor para vocês. Em humanas isso é muito pior. Porque tem uma série de conceitos de humanas que são extremamente complexos e você precisa dar muito exemplo para entender. Você precisa malhar muito em cima daquilo ali para conseguir entender. E aí as pessoas falam aquilo do jeito decoradão lá e parece que entendeu, mas não entendeu. Na hora que você pede um exemplo, o professor fica todo molenga, todo esquisito lá e não fala. Então, acho que essa cultura da decoreba, ela prejudica muito a comunicação. Se a gente abolisse isso e estabelecesse que você tem que entender em vez de aprender, tem que colocar na prática em vez de decorar, a gente teria gente comunicando muito melhor. Até o vestibular endossa isso. Porque você tem que ir fazer uma prova em 5 horas, você decora toda a matéria do ensino médio. Aí você entra na universidade. E é daí que saem os profissionais. A maior parte do vestibular ela é decorado mesmo. Mesmo os problemas, eles são muito menos de interpretação e mais de execução de fórmula, etc. Sinceramente, eu não sei mais como é hoje. Quando eu fiz a FUVEST e tinha 180 questões na primeira fase... Não, ainda bem que não é assim mais, não. Ela era assim. Hoje são 90 questões e já é ruim. Imagina antes. Socorro. O Felipe pergunta: Iberê, você citou um pouco sobre o academicismo na divulgação científica. Você acredita que antes de fazer a divulgação científica devemos dar alguns passos atrás e começar pela educação básica? Como divulgar isso para pessoas que não possuem nem ensino básico completo? Esse talvez seja o mais difícil, porque todo mundo que quer fazer divulgação científica quer conversar com pessoas que entendem bastante. Quer conversar com os seus pares, não quer conversar com quem não é nem alfabetizado. Então, isso é muito complicado. Não que tem que dar um passo atrás, porque eu não acho que isso seja um passo atrás. Eu acho que é até um passo à frente, se for pensar, né? Você está construindo um futuro decente. Porque o passo com o adulto não tem como dar atrás mesmo. O adulto que não aprendeu aquilo mais cedo não aprendeu e ponto. Não tem como voltar. Mas acho que sim, a gente teria que ter níveis diferentes de divulgação científica. Eu acho que o Manual do Mundo hoje, pensando no YouTube, é um dos níveis mais básicos. Né? Você vai ter atrás da gente, sei lá, eu ia falar Dora Aventureira, mas não é outro nome, a Luna, Mundo da Luna. Né? Porque... E não tem um intermediário ali, né? O Mundo da Luna é para criança muito pequena, você não tem para criança um pouco maior, porque o Manual do Mundo não é muito infantil, né? A gente fala de coisas complicadas, as crianças pequenas, elas não assistem. No momento que você coloca um Arduino para mostrar como o Arduino funciona, isso para criança de 6, 7 anos é muito complicado. Acho que falta muito ainda, sim, divulgação científica para essas crianças e falta também muita divulgação científica para adulto que não tem entendimento dessas coisas, né? Uma divulgação bem basicona. Assim. Quer tomar todos os passos atrás e assumir que a pessoa não sabe e, de fato, explicar o que está acontecendo, não só vomitar informação. E na televisão, por exemplo, não tem nada, né? Absolutamente nada. Eu vejo o Fantástico se esforçando ali. Tem um cara que foi meu chefe na Globo, chama Álvaro Pereira Júnior.
Ele é o cara que faz as matérias de ciências no Fantástico. E eu acho muito boas as matérias dele. Mas mesmo assim, é sempre para um público que terminou o ensino médio, sabe? Que ele parte do pressuposto que aquelas pessoas saibam o mínimo de algumas coisas, mas teria sim que ter alguma coisa para quem não sabe nada. Porque tem uma série de programas de televisão para quem não sabe nada, mas não sobre ciência. O Henrique Kamanachek Watanabe pergunta: o fato de você e a Mari não serem formados em profissões como química, engenharia ou física já fez de vocês alvos de ataques? Não que eu me lembre, porque a gente toma muito cuidado com a informação. Então, primeiro que isso eu nunca menti, deixei sempre muito claro que eu não sou físico, não sou químico. Eu sei desviar muito bem do que eu não sei, porque tem isso. Se você não sabe uma coisa, você não tem certeza daquilo, a minha solução é não falar sobre aquilo. Né? Eu não vou me meter a explicar uma coisa que eu não tenho certeza. Então, quando eu faço vídeo e penso que, eu queria explicar sobre isso, mas eu não sei, não estou conseguindo achar essa informação, vou explicar sobre outra coisa. Eu fujo daquele assunto que eu não sei. E vou deixar para explicar depois. Né? Tem uma série... Por exemplo, ondas gravitacionais. A gente fez um vídeo sobre ondas gravitacionais agora, faz um mês mais ou menos. Por que a gente não fez na época das ondas gravitacionais? Porque eu não estava seguro. Eu não achava que eu tinha informação suficiente para fazer. Então, isso faz com que a gente consiga conviver num terreno bastante confortável. Assim. Não tem muito hater por causa disso. Ou se as pessoas falam mal, não falam na nossa frente nem nos comentários, porque não tem porquê. Agora... A gente também explica muita coisa que quem é da área gosta de ver, né? Então, os engenheiros, por exemplo, são fãs do Manual do Mundo porque eles gostam de ver as fábricas que a gente mostra. Mesmo o engenheiro de produção, que é um cara especializado em fábrica, ele gosta de ver, bora ver de fábrica, porque ele não entrou em todas as fábricas. Então, ele quer ver como as outras fábricas funcionam. Vez ou outra vem alguém lá, mas isso que você falou, aí são informações bem específicas, né? Esse poste, na hora de quebrar o poste, você falou que você tem que usar 3 vezes a força que o poste foi homologado para quebrar, mas na verdade, dependendo da norma BNT, é 4 vezes a força. Você fala, não tem muito problema. Acho que os haters vão mais para as outras áreas, que é o que você tinha falado, dos negacionistas. O Rafael pergunta: no que você se inspira para encontrar assuntos para os seus vídeos? Utiliza Social Listening? Não sei se eu conheço isso que eles Social citam. Listening, aparentemente. Eu também não conheço. Vou mas você googar falou. isso aí daqui a pouco. Mas você falou sobre o que você se inspira, que você falou que são temas que vocês gostam, coisas que estão em alta. Sim, e chega muita sugestão todo santo dia. Assim. Agora há pouco estava aqui em cima da mesa uma caixa que era um lançador de foguete, que uma pessoa que mora no Rio Grande do Sul mandou para mim, porque a gente fez um vídeo ensinando a fazer um lançador de foguete. Ele falou, eu fiz um que dá de 10-0, eu vou te mandar de presente, aí você faz um seu aí, mostra no vídeo. E aí o cara mandou, chegou agora, tipo... Então, quer dizer, eu já tenho um vídeo novo aqui, que é um ultra mega power lançador de foguetes, baseado nisso que o cara mandou. Então, a gente tem muito esse feedback positivo. Tem muita especialista que escreve pra gente, né? Gente que já testou muito essas coisas, que gosta desses assuntos. A próxima pergunta, ela diz... É do João Jou. Ele diz: Iberê, tornar a ciência acessível é essencial, mas também um desafio. Como fazer um balanceamento entre um conteúdo interessante com uma linguagem acessível e alguma carga científica que exija um certo conhecimento prévio? O que a gente faz é um conteúdo muito baseado em entretenimento. Então, os vídeos do Manual do Mundo, se você assistir, eles são engraçados, são visualmente ricos. Então, mesmo que você não entenda nada de ciência ou nem queira entender, você vai gostar do vídeo por outras razões, né? É um pouco diferente de um conteúdo que é exclusivamente científico. Você pega as revistas voltadas para a ciência, tipo Super Interessante, nem existe, as revistas nem existem mais, né? Mas, enfim. A dificuldade é um pouco maior, porque aí você não está baseado tanto no entretenimento, está baseado só na informação em si. E aí o desafio é maior, o desafio é mais complicado. Mas eu acho que com as redes sociais as pessoas estão conseguindo driblar um pouco isso. Eu vejo muito professor, por exemplo, tem um amigo meu que chama Rafael Procópio, ele é professor de matemática e ele acho que tem mais de 5 milhões de seguidores no Instagram. Ele fala de matemática,
Mas ele mistura um pouco com a vida dele, ele faz música com matemática, etc. E desse jeito ele consegue chegar a muito mais gente. É lógico que nem todo conteúdo pode ser assim, não dá para ser sempre assim, né? Então, sim, o conteúdo a informação que é misturada com entretenimento, ela vai chegar mais longe e ela vai ter que ser mais rasa, não tem jeito. Essa balança sempre vai ter que ser equilibrada, né? Quanto mais complexo o conteúdo, menos gente a menos gente ele vai chegar. Uma coisa que a gente tenta fazer, eu não sei se vocês já assistiram Shrek, aquele desenho animado. Mas o que o Shrek tem de especial? O Shrek ele consegue ter multicamadas. Então, ele tem piada adulta no Shrek, tem umas piadas muito adultas que a criança não faz a menor ideia que aquela piada está sendo feita. Então, o adulto, na hora que assiste, ele acha legal porque tem referência de música de 20, 30 anos atrás, tem umas piadas sexuais, tem uma série de coisas assim que passa batido para a criança. A criança se interessa por outras coisas, mas é o mesmo material. Então, isso a gente tenta fazer no Manual do Mundo. É um conteúdo que ele atende a camada mais infantil. As crianças gostam de assistir porque tem explosão, tem coisas visualmente interessantes. Mas ele já atende a uma camada de pessoas que querem entender a ciência que tem naquilo. E atende mais ainda uma camada de pessoas que querem fazer aquilo em casa, que é outro nível ainda de tutorial, é coisa muito complicada de colocar as 3 coisas no mesmo pacote. Mas a gente tenta fazer. E funciona. É um desafio tremendo, mas acho que na medida do possível a gente tem conseguido vencer. O primeiro experimento que eu fiz na vida foi um experimento do Manual do Mundo, há uns 7 anos atrás, que foi de congelar água. Você fez com acetato de sódio? Fiz. Nossa. Foi o primeiro experimento que eu fiz na vida. Muito bonito, isso é muito bonito. Então eu tenho essa coisa de vocês divulgarem para os níveis mais baixos e depois irem subindo os níveis de complexidade, foi algo que me marcou muito, assim. Hoje é uma coisa até que eu me sinto mal, porque o Manual do Mundo não publica coisas mais tão simples. A gente publica coisas muito complexas e meio que talvez a gente já tenha esgotado essas experiências mais fáceis. Então, as pessoas reclamam muito, pô, você não fala mais de química. No começo do Manual do Mundo, metade dos vídeos eram de química. Eu falo, eu já fiz, assim, tipo, 400 experimentos de química. Não sei mais por onde ir, porque a gente já fez tudo que é possível. Só de produto químico, aqui eu tenho um estoque gigantesco de tanta coisa que a gente já comprou para fazer e tal. Esses assuntos acabam se esgotando. A gente vai criando séries novas, né? Ideias novas de conteúdo que consigam, ainda fiquem nessa ideia de sempre aprender alguma coisa no vídeo, mas que não necessariamente vá sempre no caminho, né? Porque experiência de química eu já fiz tudo. Sim. A Júlia Blanco perguntou: como futuros educadores, como podemos lidar com crianças que muitas vezes crescem ouvindo em casa diversas fake news dos pais, avós, etc., e chegam na escola com algumas dessas informações enraizadas? A primeira coisa, esse é uma estratégia minha, tá? Do Manual do Mundo. Não digo que todo mundo tem que ser assim, mas o que eu faço? Eu nunca vou de frente. Existe um efeito que chama backfire. Se você vai de frente com a pessoa, você fala, não, essa informação tá errada, não tem nada a ver o que você tá falando. Na hora, ela te odeia. Ela não vai. A partir daí, ela cria um bloqueio contra tudo que você falar dali para frente. Então é muito mais fácil você ir devagar, comendo pelas bordas. Então, se eu vou falar que o homem chegou na Lua, por exemplo, a gente tem um vídeo assim. Eu explico que o homem chegou na Lua muito antes do que você pensa. Então eu começo a explicar a história da Guerra Fria, de quais foram os primeiros objetos que a gente conseguiu tirar da órbita da Terra. Então a União Soviética, em 1959, ela já 10 anos antes de chegar na Lua, ela já tinha conseguido acertar a Lua com uma sonda. Poxa, peraí, 10 anos antes eles já tinham conseguido acertar. Então o homem pisou na Lua em 1969, mas já tinha conseguido jogar coisas lá 10 anos antes e tal. E antes de pisar na Lua, a gente teve uma missão, que foi a Apollo 8, que ela deu uma volta em volta da Lua e voltou. Então a gente já tinha humanos chegando na Lua, mas sem pisar antes. Aí, no final da história, você percebe que tem tantas provas diferentes que a gente já foi até a Lua, que começa a ficar meio difícil não acreditar na história, né? Começa a ficar difícil contradizer. Então, se você for comendo pelas bordas, explicando outras coisas que às vezes nem tem a ver, mas que tocam nesses assuntos, você consegue vencer. Mas jamais vou bater de frente, porque no momento que a pessoa acredita numa coisa, se você for bater de frente, você está meio que desqualificando a pessoa em si. É esse sentimento que ela tem. Ela não vai sentir que você está desqualificando a informação. Ela vai sentir que você está desqualificando a pessoa dela. E aí é muito prejudicial. Ela não vai mais querer falar com você.
Uma pergunta que foi feita pelo Cristiano Hurtado. Aqui no IQ começamos com um grupo de alunos um podcast para divulgação científica, o Nox Podcast. Uma das dificuldades que senti é mostrar os avanços científicos das universidades de um jeito atrativo e que mostra como isso impacta o ouvinte. Gostaria de saber se tem alguma dica. Bom, primeira coisa, você tem que ser sincero consigo mesmo e pensar, o podcast tá interessante, ele tá legal de ouvir, ele tá legal pra caramba. Todas as barriga, no vídeo a gente chama de barriga aqueles momentos chatos, constrangedores, que fica aquele silêncio, que quem tá ouvindo quer mudar de canal. Tudo isso foi eliminado, o material tá bacana mesmo. Isso uma análise que tem que ser feita. Será que o podcast está numa qualidade que os ouvintes vão chegar até ele mesmo? Eles vão querer ouvir? Eles vão ficar, sei lá, meia hora, uma hora ouvindo o que você está falando? Porque a qualidade técnica é uma coisa, mas a qualidade de embalagem, vou chamar de embalagem, ela é outra coisa, né? É uma boa edição, uma boa... os cortes feitos na hora certa, etc. Aí tem outra coisa, que é a pesquisa que foi feita antes. Isso é complicadíssimo, né? Você quer divulgar o que as universidades brasileiras estão fazendo, mas você tem acesso ao que elas estão fazendo? Você conseguiu juntar um número interessante de pesquisas para você selecionar as que são mais legais de divulgar e mais importantes de divulgar? Isso tem que ser pensado também, porque se a premissa é essa, divulgar o que as universidades brasileiras estão fazendo, você tem que ter um volume absurdo de informação para você tentar pegar ali dentro o que vai render um conteúdo mais interessante, quais são as pesquisas mais relevantes, etc. Eu tô com o computador fora da tomada desde o começo do programa, e aí ele tá me falando agora que vai acabar a bateria. Peraí, o que Inclusive, eu isso fiz errado? aproveita para perguntar se você pode ficar até 5h30. A gente tem várias perguntas. Eu posso, só preciso ligar o computador na tomada, só um instante. Tá ótimo. Agora ele me falou que tem energia suficiente aqui. Me disseram aqui, tem uma pessoa assistindo, o Rui Camilo, ele queria saber cadê a Mari? A Mari tá na sala dela aqui em cima de mim. A Mari aqui, o papel dela é muito mais de gerenciar o negócio Manual do Mundo. Então, é ela que fecha contrato, é ela que criou a loja do canal, ela que vai... toda a parte comercial é feita por ela, porque o Manual do Mundo é grande já. A gente tem 15 pessoas trabalhando aqui, contando comigo e com a Mari. Então, o trabalho por trás da câmera é muito grande e isso a gente não vê muito, né? Então, a Mari tem aparecido poucos nos vídeos porque ela está muito atarefada com tudo isso. E com essa pandemia também está muito difícil, porque a gente tem 2 filhas e aí a Helena, que é a nossa filha mais velha, ela já tem aula à distância, ela tem 5 anos, ela já tem aula à distância. Então, todo dia a Helena vem aqui, assiste aula na sala da Mari lá e tudo isso tem complicado muito. Mas a Mari é uma presença importante no vídeo porque a gente... No Manual do Mundo, 80% do público é masculino. É muito homem. A gente precisa diminuir essa porcentagem, né? Tem que ser um canal que as meninas se interessem também. Então, ter um público de 20% só feminino é muito pouco. Eu acho que... Mas isso eu acho que se deve principalmente a Mari aparecer pouco, porque é mais difícil das meninas se reconhecerem em mim, porque... né? O que eu faço, várias das coisas que eu faço tem muito a ver com o mundo masculino. A gente fala muito de carro, de motor e tal. A Mari não gosta muito dessas coisas. E quando ela quer falar de assuntos diferentes que interessam mais as meninas. Então a gente precisa sim fazer com que ela apareça mais. E sempre tá no plano fazer a Mari aparecer mais, mas enfim. Ela é muito importante fazendo o que ela faz hoje. Lembro que no começo você ainda fazia umas peças na Mari. Tinha lá atrás, muitos anos atrás, tinha várias pegadinhas com a Mari. Sempre tinha. Eu terminava alguma coisa, eu subia pra sala da Mari mostrar pra ela e ver o que ela achava, né? Sempre fazer essa bagunça. E ela aparece bem menos agora, na verdade. Mas a gente testou alguns quadros com a Mari apresentando e tal, eles funcionaram, mas a questão é sempre essa, né? Ela tem que cuidar conforme o Manual do Mundo cresce, ela fica cada vez mais atarefada. A próxima pergunta ela é do Rafael. Rafael pergunta: Iberê, você identifica como um problema cultural o pensamento de que ciência é uma questão de opinião?
É um problema cultural, porque a última coisa que devia importar na ciência é opinião, né? Se as pessoas entendem o método científico, elas vão ver que a opinião vai aparecer na hora da hipótese só, porque depois não tem mais muito o que ter opinião, né? Isso é uma coisa complicada, das pessoas entenderem que no momento que você testa um remédio, não existe opinião. O que são métodos objetivos. Então, qual é o sintoma que você quer combater? Você quer combater a infecção por coronavírus. Você quer fazer com que menos pessoas morram por coronavírus. Aí você vai pegar um grupo que tem coronavírus, grupo de 50 pessoas, dá aquele remédio, outro grupo que também tem coronavírus, dá um placebo, outro grupo que você não vai dar nada, e comparar o resultado entre os três, e no final você vai tabular aquele resultado. Se não deu diferença entre o grupo que tomou o remédio e o grupo que tomou placebo, desculpa, o remédio não funciona. Objetivamente assim. Não é opinião. O resultado é aquele. Sinto muito. O cientista, ele não pode ter controle sobre o resultado do teste que ele fez, né? Da pesquisa. Mas a maioria das pessoas não faz a menor ideia de que é assim que funciona. Não sei como que as pessoas imaginam que testa o remédio. Testa na tia, na avó, e aí vê se a avó falou que deu certo ou não. Porque é isso. Esses casos episódicos, eles são muito complicados. Porque, vou dar um exemplo. Percepção de violência. Vocês acham que a USP é violenta? A USP é um lugar perigoso? A maioria das pessoas vai falar que sim. A USP é um lugar perigoso, porque se você não vai descer a pé da Química até a ECA às 10 horas da noite, você pode ser assaltado no meio do caminho. Mas se você comparar com o resto da cidade de São Paulo, é um lugar extremamente seguro. É um lugar em que as ocorrências elas são muito menores. E a sensação das pessoas não é essa. Simplesmente porque o lugar é escuro. E também porque quando acontece qualquer coisa na USP, todo mundo fica sabendo. Porque tem o grupo de WhatsApp, o Jornal da USP, blá, 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 um monte de coisa que divulga, comunica muito bem a coisa ali dentro. Então, a nossa sensação de segurança, de violência, ela é muito pessoal. Ela é muito baseada no amigo que foi assaltado quando passou por aquilo ali. Você que viu uma pessoa estranha no momento que você passou em tal lugar. Mas pouca gente leva em consideração a estatística de fato, né? Quais são o que os números mostram daquilo. E as pessoas acham que ciência é isso, essa percepção pessoal. Ah, não, tem um tio do amigo do meu pai que tomou cloroquina e sarou. Mas não é assim, né? Mesmo porque esses remédios podem ter alguma eficácia. A questão é, a eficácia, ela vale a pena em frente aos efeitos colaterais? Ela vale a pena como política de Estado? A gente vai gastar R$ 1 bilhão produzindo cloroquina para dar para as pessoas se o remédio tem 20% de eficácia, por exemplo? Né? Então, é isso. Mas são questões que passam batido, assim, pela maioria das pessoas. Nem aí que começa essa confusão de achar que o cientista está dando opinião dele sobre o que ele está tratando. E a gente tem um pouco de problema disso na ciência, sim, porque algumas vezes os cientistas dão opinião sobre áreas que não são dele, ou querem falar sobre o resultado de uma pesquisa que não saiu ainda, né? Ele não concluiu a pesquisa ainda e já começa a falar sobre o resultado. Ou ele quer vender um resultado mais... um resultado melhor do que o que realmente aconteceu. Então a gente também tem que encarar que a ciência tem esses problemas existem, não é nada, não é um mar de flores, né? E vocês que estão aí na USP sabem disso, a quantidade de problema que existe na academia, né? De ego, de poder encastelado, né? Aquele professor que já não produz mais nada faz 20 anos e que não sai da cadeira dele e que não deixa professores que ele não gosta tomarem o espaço deles e tal, mas isso acontece em qualquer lugar, né? A gente tem que engolir um pouco a seco, porque não vai mudar muito. Em qualquer lugar do mundo você vai encontrar esse tipo de problema. A gente tem que entender que a gente não pode desistir por causa disso. A única esperança é esperar que as gerações mais jovens que vivam isso entendam que, ok, isso é ruim, isso é negativo. A gente entra na academia já conhecendo os problemas e com motivação para mudar esse cenário. É a única esperança que eu tenho. Assim. Sim, não, eu acho que sim, a gente tem que ter um norte de mudança. Não estou dizendo para ser conformista, né? Porque isso é terrível também, porque senão se você for conformista, piora essa situação. Mas a gente não pode ser derrubado por isso, porque qualquer lugar do mundo vai ter esse tipo de política, esse tipo de desestímulo, vai ter um grupo que toma conta de alguma coisa e ele vai bloquear a entrada de novos membros. Isso é assim, infelizmente. Não é só na ciência. Bom, calma, 2 instantes. Eu tô tentando acompanhar direitinho aqui as perguntas. São muitas perguntas.
Poxa, eu tô mal feliz, porque o número de pessoas que estão participando aqui é alto, viu? Eu participei de Sim, várias. Eu tenho me esforçado durante a pandemia agora para participar das lives que me convidam, porque tá mais fácil agora, né? Eu tô aqui, não preciso viajar e tal para participar, apesar que se fosse aqui é tudo do lado também. Mas eu acho que foi a que mais teve gente até agora. nossa, sério? No Mais que Paint, o Pint of Science? mais que o Paint. Nossa. Vocês estão de parabéns. Bom, vou para a próxima pergunta, que é a seguinte. Qual a sua opinião sobre os projetos de divulgação científica da própria USP, como Química em Ação e Show de Física? Química em Ação do Instituto de Química, que é um projeto em que as pessoas fazem como performances teatrais para levar a divulgação científica de química, especialmente para o público da escola pública. E eu não conheço muito bem o show da física, mas suponho que seja algo nessas linhas. Olha, eu vou ser sincero, eu nunca vi uma apresentação de nenhum desses dois grupos, mas eu tenho amigos que basearam a carreira nesses grupos. O primeiro, da Química, quem praticamente foi um dos primeiros membros aí, chama Alfredo Luiz Mateus. Hoje tem pós-doc em Química Inorgânica e tal, e ele escreveu comigo o livro 50 experimentos para fazer em casa. E ele estudou aí na USP em 86. Se vocês forem na biblioteca da Química, vai ter um manual dos shows que ele fazia na época, que ele escreveu esse manual. Então tá lá como se fosse um livro. Isso eu achei porque eu fui aí na biblioteca da Química procurar experimentos para fazer e tal. Nossa. E eu tô mais próximo do que vocês imaginam. Então, quer dizer, foi uma coisa muito importante para a carreira dele, porque hoje ele é um baita divulgador científico. O Alfredo tem uns 10 livros escritos, ele tem site, é uma pessoa muito atuante na divulgação científica da química especificamente. E no show, o show de física, ele tem o pessoal da Eliana, do Ciência em Show, eles nasceram do show de física também, então, e que fazem um trabalho muito bacana de divulgação científica, né? Eles fazem apresentações com experiências ao vivo e tal. E eu conheço eles há muitos anos, que a gente fez um trabalho junto para a National Geographic. Eles gravaram um programa chamado Ciência em Casa, e eu fui produtor desse programa. Eu era o cara que fazia as experiências por trás da câmera. Isso em 2012, mais ou menos. Então, quer dizer, ainda que você possa ter um pouco de dúvida se esses programas eles atingem mesmo as pessoas que precisam ser atingidas, se a forma de comunicação deles é a melhor possível. Eu imagino que tudo isso não seja não seja excelente, porque é sempre feito por alunos, e os alunos, conforme eles vão ficando bons, eles vão saindo, porque eles se formam. Então, tudo que é feito por aluno nunca vai evoluir absurdamente, porque sempre vai estar entrando gente nova e quem aprendeu muito vai embora. Mas tudo bem, porque quem aprendeu muito sai com uma experiência muito boa daquilo e tem a sua... isso é muito importante para a sua formação. Eu, por exemplo, fiz parte de um grupo que chamava Projeto Redigir. A gente dava aula de redação para pessoas de baixa renda na ECA, no jornalismo. E foi ali que eu criei meu grupo, foi ali que eu aprendi a me comunicar direito. Então eu dava 2 aulas por semana como voluntário, ninguém ganhava nada, a gente também não cobrava nada dos alunos. E o projeto existia até alguns anos atrás existia. Eu não sei porque eu não acompanho mais de perto, mas isso formou muita gente ali. Teve muita gente que participou do Redigir, que virou professor, que foi atuar na área de educação, e eu acho que foi o meu caso também. Então, esses projetos universitários eles são muito importantes por causa disso. Mais importantes até do que o impacto direto que eles têm no público é a formação de pessoas naquela área. Com certeza. A próxima pergunta, ela não tem nome, mas acho que é uma pergunta extremamente importante, até pelo contexto que a gente está com pessoas majoritariamente da química. Como você lida com a frustração de não conseguir ter sucesso em algumas experiências? Igual o vídeo em que você tenta fazer a chama negra e mostrou que não deu certo. Então, acho que a frustração para mim sempre funcionou como motor. Então, no Manual do Mundo, por exemplo, todo final do ano a gente faz um barco, e eu estou fazendo um submarino agora, porque em 2012 a gente lançou um vídeo de um barco gigante de origami que ele naufragou. Ele deu completamente errado. A gente fez um barco imenso, uma canoa de origami, eu botei na água e ela afundou.
Então, quando dá errado, pra gente é um estímulo muito grande. E o público também gosta disso. O público, ele acompanha essa aventura. Então, todo mundo que assistiu a Chama Negra lá, que a minha ideia era criar uma chama com o espectro do sódio, né? Eu faria uma chama com bastante cloreto de sódio, porque ela fica com aquele amarelo do sódio, e eu ia usar uma lâmpada de sódio, que ela emite exatamente o mesmo espectro, e quando uma encontra com a outra, a chama acaba absorvendo a luz da lâmpada. E aí a chama fica negra. O que aconteceu foi que eu usei uma lâmpada que ela tem um pouco de mercúrio, além do sódio, e ela é um sódio em alta pressão, o que faz com que ele acabe emitindo em outras frequências. O espectro dele fica um pouco mais largo. E aí isso prejudica, porque acaba iluminando demais a chama e não fica preto. Então, mas eu já encomendei da China uma lâmpada de sódio, que ela é a lâmpada que tem um espectro bem estrito, assim, ela só é uma frequência muito específica, e é essa aí que se usa para fazer chama negra. Então eu fiquei desesperado correndo atrás, e eu acho que funciona muito como motor. O não funcionar, raramente a gente desiste de alguma experiência, que é sempre estímulo para a próxima. Mas a gente tem tomado cuidado de publicar quando dá errado. Então esse vídeo da chama negra, no final eu fiquei... A minha frustração é, putz, isso aqui tem que render um vídeo. Então eu encaminhei tudo para que existisse um vídeo daquilo. Porque se não virar vídeo, é um trabalho jogado fora. Porque por mais que eu tenha uma experiência posterior, a primeira não foi mostrada. Então, pra gente isso é um desafio tremendo no Manual do Mundo. Porque as coisas aqui, elas só viram vídeo quando elas dão minimamente certo. Porque eu também não posso ficar publicando só vídeo de coisa que dá errado. Então, o problema disso é o trabalho, né? É o trabalho que você tem quando a coisa deu errado, você tem que começar tudo de novo e tal. E isso é muito difícil para quem se mete a fazer vídeo criando coisas na frente da câmera. Porque os vídeos que a gente faz só falando, às vezes eu faço um que chama Iberê Responde, é mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. Eu pego as perguntas que as pessoas mandam por e-mail, eu pego as perguntas que eu sei dar a melhor resposta, essa é uma vantagem, né? Você ser entrevistado por você mesmo é uma coisa fácil. E aí é muito legal, porque eu não preciso fazer nada, eu sei que eu vou ligar a câmera e conseguir fazer o vídeo até o fim, mas no momento em que eu me meto a fazer alguma coisa maluca, tipo, amanhã eu vou gravar um vídeo de uma raquete de matar pernilongo gigante que eu tô fazendo. Que é um legal! problema seríssimo isso. Só que ela não tá dando muito certo. Vamos ver se eu consigo terminar. E é isso. Eu trabalho um pouco no escuro, sem saber se as coisas vão funcionar ou não. Eu lido com isso fazendo bastante gaveta. Então, no Manual do Mundo é bem comum a gente ter uns 2 meses de frente. Assim, se tudo der errado, a gente tem vídeo por bastante tempo. Uma vez me disseram que dentro de uma pesquisa, quando um experimento dá errado, isso diz mais sobre o que você quer descobrir do que quando um experimento dá certo. Você tem que, dentro de uma pesquisa, você tem que ter jogo de cintura para se adaptar e entender por que meu experimento deu errado, e quais são os fatores que influenciam, e você acaba chegando num produto final muito melhor do que quando você acerta de primeira. Então você tem que direcionar essa frustração. Sim, porque se você acerta de primeira, você não conheceu nenhum limite. A verdade é que se você acertar de primeira, você não sabe exatamente por que deu certo, porque os parâmetros ali não foram muito bem medidos, né? Porque você não precisou medir. Então essa raquete, por exemplo, eu já sei, por exemplo, que me parece que as telas dela estão muito próximas e isso está descarregando o capacitor ali, a energia está sendo desperdiçada na proximidade das duas raquetes. Então agora eu vou tentar afastar a raquete, não, das duas telas. Eu vou tentar afastar as telas para ver se consome menos do capacitor, porque ele está descarregando muito rápido. Então, se eu afastar e der certo, eu tenho uma medida de quanto aquela tela tem que ser afastada. Se tivesse dado certo de primeira, eu não teria essa medida. Eu acharia, eu sei que aquilo que eu fiz dá certo, mas eu não sei qual é o limite daquilo, quanto tem que estar afastado, quanto tem que estar perto. E o que você falou sobre postar os vídeos quando dá errado me lembra muito quando as pessoas não podem excluir dados por motivos um pouco similares. Você não pode excluir dados de uma pesquisa científica que não corroboram com a sua hipótese, porque não é ético. Do mesmo jeito que não é correto você falar, eu errei, esconder se você errou. Eu acho que essa transparência é muito importante e deve ser valorizada. Para mim, eu saio ganhando muito mostrando o erro, na verdade. Porque primeiro que eu ganho o meu trabalho, né? Eu ganhei aquele dia que eu fiquei aquele vídeo da Chama Negra eu gravei sozinho. Eu tava com Covid naquela semana.
Eu Nossa. tive que, eu e a Mari, as crianças, a gente se isolou numa casa que a gente tem no interior e ficou lá 15 dias trancado de quarentena da quarentena, né? E a minha preocupação era ter ganhado o dia, porque senão seria um dia de trabalho jogado fora. Mas, ao mesmo tempo, também isso gera um reconhecimento do público, porque o público passa a confiar mais no que eu falo, no momento que eu mostro o erro. Porque sabe que eu tô jogando limpo, né? Com certeza. A próxima pergunta é da Marcela Mello, que ela te deu boa tarde e perguntou: você poderia nos dizer quem era o Iberê em 2008 e quem é o Iberê hoje? Olá, Marcela. Essa pergunta é complicada. Em 2008, quando a gente fez o Manual do Mundo, tudo que eu tô falando aqui, eu não tinha a menor noção de nada do que eu contei para vocês aqui hoje. O Manual do Mundo era uma experiência, era uma brincadeira que a gente resolveu fazer na internet. O que eu sabia na época, eu tinha alguma noção de vídeo, eu tinha alguma noção de publicação em sites. O meu TCC foi um blog que eu fiz sobre meio ambiente, em que eu media a reação do público em relação aos meus posts, eu media quais eram os mecanismos que faziam um blog dar certo. Então, a conclusão do trabalho era tal mecanismo funciona, tal mecanismo não funciona, tal mecanismo precisa ser estudado por causa disso, disso, disso. E é engraçado que é exatamente o que eu faço hoje, né? Eu tenho que entender quais são os mecanismos que fazem a comunicação funcionar. E que é uma coisa meio desprezada no jornalismo. Eles só querem saber da informação correta, não da informação, como pegar a informação e transformar num prato apetitoso, sabe? Então, disso eu já tinha um pouco de noção, mas muita coisa eu aprendi no caminho. Então, se eu pegar os primeiros vídeos, eu tinha vergonha de aparecer na frente da câmera. Então, aparecia muito a minha mão. Eu apresentava de um jeito muito estereotipado, meio travado, assim, meio as frases eram meio falsas no sentido de forçadas. Você percebia que eu estava tendo dificuldade de falar ali, não tinha fluidez no texto. Isso demorou muitos anos para eu chegar no que eu tô hoje. Eu ainda acho que estou muito aquém do que dá para ser. Mas isso eu aprendi muito ao longo do tempo. E é isso. Se alguém aqui está querendo fazer, trabalhar com YouTube ou com Instagram, etc., tem que fazer bastante para aprender. Não tem jeito, tem que ficar fazendo e testando. E aí entra muito de método científico, de você acha que uma coisa vai dar certo, você faz daquele jeito, mede o resultado, vê se deu certo. E aí comunicação é uma coisa muito escorregadia, porque você faz, dá certo, você fala, encontrei a fórmula, aí você faz de novo, dá errado. Aí você tem que entender o que você fez ali de diferente do outro. Ou você faz de novo, dá certo, dá certo, dá certo, dá certo, dá certo, o animal dá errado. Começa a dar errado. Porque as pessoas cansam, tem uma série de efeitos a longo prazo e tal. Então, é isso. O Iberê de 12 anos atrás não sabia quase nada do que eu estou falando hoje aqui. Acho que muita coisa a gente foi aprendendo pelo caminho. E eu nunca imaginei que o Manual do Mundo ia ser grande assim também. Jamais. Eu não imaginava que a gente ia conseguir crescer tanto. Eu lembro uma vez em 2012, eu falei para Maria, eu acho que o limite do Manual do Mundo é mais ou menos uns 50 mil inscritos. É o número de pessoas que eu acho que pode se interessar pelo que a gente faz, assim, no máximo. Nossa. E hoje, no mês passado, por exemplo, a gente ganhou 110 mil inscritos. Só no mês passado. Então, atingiu um número muito maior do que eu imaginava. Eu acho muito bacana que a gente tenha servido de inspiração para uma série de outras iniciativas de comunicação. Com certeza. Às vezes a gente se surpreende com essas coisas de divulgação científica, acha que não tem público. A própria semana a gente achou que não ia ter público e nos surpreendemos no final. Não, vocês com certeza tiveram sucesso. A Ivina Barbosa Aurélio Costa pergunta: estou tendo que produzir trabalhos científicos nesse período de pandemia. O que você acha da cobrança de produção nesse período de pandemia? Nossa, esse é um assunto complicadíssimo, porque eu não tenho resposta para isso. Porque as coisas não podem ficar 100% paradas. A gente não tá... a gente não pode abandonar tudo e ficar fechado em casa sem fazer nada, só lavando louça e fazendo comida. Porque o mundo continua girando, as coisas vão voltar quando a pandemia terminar. Então a gente tem que trabalhar de alguma forma. E eu entendo que várias pessoas têm uma série de dificuldades. A gente mesmo tem criança em casa e para quem tem criança em casa é terrível. Imagino que quem é pesquisador, por exemplo, que tem que ficar em casa com criança e tem que render.
O que eu acho que tem que acontecer é que as pessoas entendam que nem todo mundo vai render 100%, que vários trabalhos não podem ser feitos à distância, então você tem que inventar outros trabalhos paralelos que possam ser feitos, aproveitar para parar alguma coisa que possa ser feita à distância. Mas é muito difícil para ter uma resposta definitiva para isso, porque eu acho que não tem. É igual num período de guerra. Imagina se a gente estivesse em guerra. Porque a gente brigou com a Argentina e tivesse um bombardeando o outro. A gente ia parar de fazer tudo que a gente está fazendo? Você ia deixar de acontecer essa semana de química? Mesmo que fosse virtual? Não sei. Né? Nos períodos de guerra, as pessoas não pararam assim, 100%. Elas continuavam tentando levar a vida. Porque se você congelar tudo, você está deixando aquilo te afetar 100%. E não precisava, talvez, afetar 100%. Então... Sinceramente, eu não sei a resposta. Aqui no Manual do Mundo é super complicado também, porque a gente tem pessoas que trabalham com a gente que não estão vindo e outra parte está vindo. E quem está vindo, às vezes se sente mal porque, poxa, por que o outro não está vindo e eu estou vindo? É super complicado isso. Mesmo que a gente tome todos os cuidados, etc., né? Você fica com medo de não estar tomando todos os cuidados. E assim vai. É um período... O que eu faço também é evitar ficar julgando todo mundo a todo momento. Né, ficar achando que alguma coisa está certa ou está errado. Bom, essa foi a nossa última pergunta. Tem outras perguntas, mas a gente já deu 5h30. 5h30. E eu queria agradecer muito pela sua participação, Iberê. Foi incrível. Foi uma super oportunidade a semana te receber. Muito obrigada. Obrigado, Beatriz. Obrigado a vocês. E, poxa, eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas e as perguntas muito boas. Eu fico muito feliz de conversar com pessoas que estão passando por coisas parecidas pela qual eu passei muitos anos atrás e poder contribuir de alguma forma. Obrigado a vocês que ficaram até agora, até as 5h30 aqui me ouvindo.